O jogo do Grêmio com o Palmeiras, briga na parte mais alta da tabela, deu tricolor na arena 1-0. Vamos dar uma olhada aí nos melhores momentos da partida. O Grêmio começou melhor e logo aos 9 minutos consegue marcar com o João Pedro. A gente já vai ver o lance. O Vila Sante toca para o Soares, que de primeira ali, muito inteligentemente, já encontra o João Pedro. Ele chuta cruzado e abre o placar. Lei do ex em Porto Alegre, Elton Serra. E ficou nisso, né, em termos de placar. 1-0 pro Grêmio, que encosta no próprio Palmeiras, né? O Verdão era o vice-líder, o Tricolor agora em terceiro lugar. O Verdão continua como vice-líder, mas o Grêmio fala assim, ó, tô aqui. Também quero tá nessa briga aí até o final do campeonato, né, Elton? Pois é, foi um gol do Grêmio e um gol do Botafogo também, né? Botafogo, claro, depende agora só de si para ampliar de novo essa vantagem na liderança, mas é claro que o torcedor botafoguense também comemora esse gol. Acabou sendo um jogo onde o primeiro tempo foi até um pouco mais equilibrado do que o segundo. No segundo tempo o Palmeiras foi pressão pura, né? Pressão total. Teve a posse da bola no campo ofensivo quase o segundo tempo inteiro, né? 77% só na segunda etapa. Então foi uma equipe que conseguiu pressionar o Grêmio, mas não conseguiu marcar, né? Mais uma vez sente dificuldades ofensivas, enfrentando adversários que se fecham. Isso aconteceu contra o Goiás. Essa foi a grande oportunidade do Palmeiras, né? O Rafael Veiga cara a cara com o Gabriel Grando, que corajosamente faz a defesa. Foi o grande momento ali do Palmeiras, a grande chance perdida pelo Verdão, né? E a gente tá vendo que o Palmeiras no total, né, do jogo finalizou 18 vezes, mas do Alvedo apenas 4. Então foi um time que, de novo, pecou pela eficiência ofensiva, como aconteceu no jogo contra o Goiás. O Grêmio se fez muito bem disso, né? Colocou um time, por mais que o João Pedro no primeiro tempo tivesse um pouco mais de liberdade, o Reinaldo também, acho que o Reinaldo marcou até um pouco mais, ficou mais preso, né, do lado esquerdo do que o João Pedro, mas foi um time que teve o Vila Sante e o Cristaldo também com funções defensivas muito mais intensas, né, nesse jogo, até para o PP ter um pouco mais de liberdade, o Natan voltando também, o JP Galvão que foi titular, para abastecer o Soares lá na frente. No segundo tempo, aí sim, né, uma linha de 4, outra de 5 no meio campo. O Palmeiras sentiu muitas dificuldades, o Abel Ferreira fez algumas mudanças para tentar melhorar essa equipe, né, e não deu certo, inclusive a mesma mudança que fez no jogo contra o Goiás, que foi entrada na reta final do Breno Lopes. Ele colocou até no lugar do Zé Rafael, né? O Palmeiras ficou um pouco mais ofensivo. Colocou o Rony, que estava no banco de reservas, né? Entrou no lugar do Hendrick. Tirou o Marcos Rocha para colocar o Luiz Guilherme e aí tentar, né, ter um pouco mais de profundidade, abrir um pouco mais o campo. Nada disso acabou dando certo. No final até o Everton foi para a área para tentar fazer um gol de cabeça em cobrança de escanteio, mas o Palmeiras, de novo, né, pecando pelos... Aí a gente tá vendo o lance, ó, do Everton, a bola tocando no travessão, quase o Palmeiras empata na reta final. Grande resultado pro Grêmio, que fez o que deveria ser feito quando abriu o placar. Resultado péssimo pro Palmeiras na disputa pelo título. Então vamos aos números da vitória do Grêmio sobre o Palmeiras, 1-0. Palmeiras com mais posse de bola, como o Elton destacou, 65% contra 35% do Grêmio. Passes certos, 353, 161 para o Grêmio. Chutes, 18-7. Quando o assunto é chute certo, 4-2 também vantagem do Palmeiras. Cruzamentos foram 43 do Verdão, 9 do Tricolor. Ações defensivas, o Grêmio defendeu mais, 59 contra 27 ações do Palmeiras. Palmeiras, a surpresa foi a não escalação do Rony, né, Elton? Vamos ver, já a gente vai com o Abel Ferreira ver se tem uma explicação ali. Talvez fisicamente ele acaba entrando no segundo tempo, aparentemente bem, mas provavelmente pensando no jogo contra o Boca, alguma questão muscular, talvez alguma coisa. O Boca Juniors, você vai ver aqui na ESPN, no Star Plus, na próxima quinta-feira, Palmeiras e Boca, primeiro jogo na Argentina, você vai ver com a gente aqui, cobertura completa na ESPN, no Star Plus. Mas foi a surpresa, né? E apostando no Hendrick. O que você achou disso? A gente tem visto aí nessa rodada, né, Edu, alguns times jogando com equipes mistas, outros com equipes reservas. A gente vai falar, por exemplo, do Internacional. O Palmeiras optou, né, em poupar alguns jogadores. O Hendrick
há um tempo não vinha sendo utilizado como referência. Nessa temporada até o Abel tem colocado o Endrick como ponta, né, jogando um pouco mais aberto. Foi assim no último jogo, inclusive, contra o Goiás. Foi um jogador que, saindo mais da área, tentava abrir espaço na defesa adversária, né, tentando espaçar a linha defensiva. Mas hoje acabou sendo referência. O Arthur fazendo a função de ponta pela esquerda e o Mike, né? De novo, o Mike sendo utilizado numa segunda linha, Marcos Rocha sendo o lateral e o Mike sendo um ponta. Ele até fez um bom primeiro tempo, né, saindo da área, característica dele, né, algumas finalizações, tentativa, né, de encontrar também o Arthur e o Zé Rafael fazendo essa função também um pouco mais adiantado. O Rafael Veiga sendo um jogador que como o Palmeiras não jogou com uma referência, como o Rony, né, que é um jogador de mobilidade, de muita finalização, foi um jogador que tentou finalizar um pouco mais. No segundo tempo, o Endrick caiu de rendimento. A gente viu que a substituição foi muito por conta também da produtividade dele na reta final já do primeiro tempo, né? E aí o Rony entrou já com mais ou menos 20 minutos ali, né, do segundo tempo. Acabou sendo um jogador que tentou mais essa efetividade jogando, né, no corredor central, sendo um falso 9, como tem sido utilizado pelo Abel Ferreira. Acho que foi muito mais pensando na Libertadores, sim, mas a opção pelo Endrick era muito mais um jogador de criatividade do que de acabamento das jogadas, né, de finalização. Ainda não mostrou isso na equipe profissional, o Endrick, como mostrou na base. Até porque na base ele jogava até um pouco mais recuado, né, muitas vezes como falso 9, finalizava muito mais do que nesse time profissional. Gostei do primeiro tempo, ali os 30 primeiros minutos, mas depois uma queda de rendimento, que eu acho que foi uma queda de praticamente toda a equipe do Palmeiras. Garotos em campo no time do Palmeiras. No segundo tempo, o Abel estava nervoso, né? Jogo quente a gente viu ali, mas o Luiz Guilherme vai a campo, vai o Kevin, o Endrick saiu jogando. E vamos ver aí, será que ele não aproveitou a oportunidade? Enquanto ele esteve em campo, foram 65 minutos, ele deu 7 chutes a gol, foi quem mais chutou. 2 chutes certos, foi também ali o que mais acertou. Nenhuma grande chance, teve 2 dribles certos e 7 ações na área rival. Também nestes quesitos foi o primeiro do Palmeiras. Desde 5 de agosto ele não era titular. E aí, Elton, aproveitou ou não a oportunidade? Aproveitou dentro do que o sistema, né, do Abel Ferreira proporcionou para ele. De novo, né, foi um time que jogou nesse 4-2-3-1, ele como referência, e a gente vê a quantidade de finalizações que é acima do que o Endrick tem mostrado, né, na equipe principal desde que foi utilizado pelo Abel na temporada passada. Até porque com o Rony e com o Dudu, ele jogou na reta final com esses 2 jogadores, inclusive, e abastecido também pelo Rafael Veiga. Ele era muito mais um construtor, finalizava menos, porque o Dudu e o Rony finalizavam mais que ele nessa reta final de temporada. Então, ele sendo o cara, o 9, de fato, né, não só na camisa, mas na função, ele fez um primeiro tempo de 9, e muitas vezes de falso 9, saindo para tentar articular as jogadas. Eu acho que foi importante para ele também, né, ter essa oportunidade. Era um jogador, como a gente trouxe aí desde o início de agosto, não tinha oportunidade como titular. Ele, nesse período, inclusive, falou, né, que o Abel Ferreira conversa com ele, que ele é um cara que entende muito bem o momento certo de entrar na equipe, o momento certo de ser titular ou de entrar durante um jogo para tentar mudar o panorama. No caso, contra uma defesa do Grêmio muito forte, né, o Rodrigo, ele foi um jogador que deu trabalho, até se lesionou, né, sentiu numa recomposição defensiva, acabou sendo substituído. O Bruno Alves também é um jogador de muita força física, então o Endrick no 1 contra 1 acabava sendo neutralizado em muitas oportunidades pelo Bruno Alves, mas foi um jogador que não fugiu do confronto, né? Eu acho que é um jogo grande, um jogo pesado, um jogo importante também para que ele vá ganhando casca, porque vai ser importante, né, nessa reta final de temporada para o Palmeiras, que tem essa semifinal de Libertadores e vislumbrando chegar a uma decisão de Libertadores, vai muitas vezes usar mais o Endrick no Campeonato Brasileiro. Então acabou sendo um jogo importante para ele, por isso também.
Falar em garoto, o Vitor Roque saiu machucado, chorando até, do jogo do Atlético Paranaense. Vitória sobre o Internacional, a gente vai falar já já. São os dois garotos que a gente coloca em paralelo, né? Dois vendidos que vão para o futebol espanhol, para os gigantes espanhóis. Tomara que não seja nada com o Vitor Roque. Agora, o Elton, e o Grêmio, então, depois de ter perdido para o Bragantino, aquele empate maluco com o Corinthians, a excursão paulista voltou com um ponto só, mas de novo levanta o dedo e fala assim, ó, tô aqui, tô nessa briga aí, o Botafogo que se cuide porque eu posso chegar se vacilar. É isso que o Grêmio faz nessa noite de quinta-feira? Nesse momento tem um ponto a menos que o Palmeiras, o mesmo número de jogos, né, 24 jogos, mas o Botafogo tem 51, então nesse momento são 8 pontos. Vai ter que torcer por um tropeço do Botafogo para continuar sonhando com o título, né? Mas nesse momento, chegando a 43 pontos, Edu, e olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, onde você está achatando ainda mais a competição pelo G4, né? Que dá a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Vamos lembrar, né? O Grêmio ano passado, o Grêmio há um ano, estava disputando a Série B, brigando para ficar no G4 da Série B e conseguir o acesso. Então, o Grêmio quer voltar a disputar uma competição internacional, o Grêmio quer voltar a disputar a Libertadores, que é uma competição onde ele está acostumado a jogar. Então, o primeiro objetivo é ficar entre os 4 e vencer esse jogo. É importante, porque o Bragantino tem somado pontos, o Fluminense, mesmo com a Libertadores ali dividindo a atenção, é um time que tem somado pontos. O Atlético Paranaense venceu o jogo, é uma equipe que está ali também na briga por esse G4. Então, eu acho que para o primeiro objetivo acabou sendo um grande resultado. E aí é olhar agora e secar o Botafogo e o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras também está na frente do Grêmio, para sonhar com esse título, que seria algo espetacular, né? Se conseguir virar essa vantagem do Botafogo, um time vindo da Série B e sendo campeão brasileiro, pouco acreditado, porque não era colocado como um dos favoritos, não pelo tamanho do Grêmio, né? Mas pela situação que vivia até um ano e voltando à Série A, era... claro, a primeira briga de ficar ali beliscando vaga em competição internacional. Então, estar entre os 4 primeiros, eu acho que é o grande objetivo do Grêmio e está se consolidando cada vez mais, né? Mesmo com essa excursão paulista e o Campeonato Paulista, porque voltou para o Rio Grande do Sul enfrentando o clube paulista, que é o Palmeiras, nessa sequência acaba escapando bem, né, de uma sequência que é complicada e estando aí entre os 4 melhores da competição, com 24 jogos, né? Ainda faltando 14 rodadas para terminar o campeonato. O que foi bom da excursão paulista do Grêmio foi trazer um golzinho fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Um dos 4 gols do Luizito Soares. Bom, jogo quente, tivemos faíscas na arena do Grêmio, muitos encontros ali interessantes. E no intervalo também, olha só o que aconteceu, o encontro do Reinaldo do Grêmio com o Gomes do Palmeiras, ó. Vamos ouvir. Pois clima quente no intervalo. O Luizito Soares, a gente teve uma sequência de pis, porque não poderíamos colocar aqui num horário nobre como agora. Mas o vende humo que o Luizito Soares disse é algo como falastrão, ou o nosso popular fala muito. Não é o caso do nosso Gustavo Berton, que ele só fala o que tem de informação mesmo. O Berton vai trazer, direto da Arena do Grêmio, mais informações sobre essa vitória do Tricolor sobre o Palmeiras, mas... E sobre esse encontro no intervalo entre Gomes e o Luizito Soares ali também, a turma do Deixa Disso entrando em campo, mas Gomes e Reinaldo, mais alguma informação? Ficou tudo bem no final? Boa noite, Berton.
Oi, Elias, tudo bem? Boa noite para você, a todos. Pois é, eu conversei com o Reinaldo, né, a respeito disso. Os jogadores do Palmeiras não falaram nessa saída de campo aqui da arena, vão falar depois da entrevista do Abel Ferreira, mas eu pude conversar com o Reinaldo. E o Reinaldo disse que isso é treta antiga, viu? Do tempo que ele ainda estava no São Paulo, Gustavo Gomes pelo Palmeiras, disse que eles já se provocavam dentro de campo, o Gustavo Gomes, segundo o Reinaldo, gosta de fazer algumas piadinhas no campo, isso foi irritando, e aí no vestiário acabou com esse bate-boca. O Reinaldo até chegou a dizer, olha, para mim, a gente sempre bateu boca desde que eu estava no tempo do São Paulo, mas isso ficava dentro de campo, a gente nunca tinha levado para fora. Foi a primeira vez que ele quis levar isso para fora de campo. Palavras do Reinaldo, né? Segundo ele, uma provocação aí do Gustavo Gomes. Depois a gente pode reproduzir a entrevista com o Reinaldo, e o Gustavo Gomes deve falar também na saída do vestiário do Palmeiras quando for pro 11. A gente pode ter a versão do jogador paraguaio nessa treta que aconteceu no intervalo da partida. Bom, mas como você falou, né? Jogo quentíssimo aqui na Arena do Grêmio, desde os primeiros minutos de jogo, onde o Grêmio começou até a partida melhor, fez o seu gol, e aí depois viu o Palmeiras vir para cima, empilhar algumas chances até no primeiro tempo. O Gabriel Grando chegou a salvar um lance espetacular, quase em cima da linha, né, na conclusão do Zé Rafael. A bola acabou não entrando. E na segunda etapa a mesma coisa, né? O Palmeiras tentando empurrar o Grêmio para o setor defensivo e o Grêmio sem sofrer o gol ali atrás. Aliás, essa era uma grande preocupação do Renato. O Grêmio tinha sofrido 6 gols nos últimos 2 jogos. Ele justamente usou os dias que teve de treino para estancar esse setor defensivo do Grêmio, para que não sofresse gols, e deu certo. Por outro lado, o Palmeiras, né, que não sofria gol há 8 partidas, acabou sofrendo esse gol do Grêmio. O Grêmio também quebra um tabu, né, que não vencia o Palmeiras aqui na sua arena desde 2016. O Grêmio ainda não tinha vencido o Palmeiras na era Abel Ferreira. Foi a primeira vitória do Grêmio com o técnico português no comando do Palmeiras. Essa vitória recoloca o Grêmio no G4, agora é o terceiro colocado, e para uma reação do Palmeiras, né, que jogaria, caso conquistasse a vitória, uma pressão para cima do Botafogo, que poderia ficar mais perto da tabela. Isso não aconteceu. E na saída de campo, que a gente pôde ouvir também de alguns jogadores do Grêmio, é que o Grêmio volta a falar, mesmo que timidamente, no título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tinha parado de falar em título depois da passagem por São Paulo, derrota para o Bragantino, empate com o Corinthians. O Grêmio adotou um discurso de que a vaga na Libertadores era o principal objetivo nesse restante Campeonato Brasileiro. Mas claro, né, Edu, ganha do Palmeiras, um jogo importante, um jogo grande, uma grande equipe como é o Palmeiras. E se o Botafogo, que joga amanhã contra o Corinthians, não vencer, essa distância ficar aí nos 8 pontos, o Grêmio obviamente vai voltar com um discurso de que ainda dá para chegar no líder do Campeonato Brasileiro. Mas esse é o cenário por aqui. Daqui a pouco as entrevistas dos 2 treinadores. O Abel até saiu um pouco antes do jogo acabar, passou por aqui muito brabo, teve um bate-boca, inclusive nos bastidores, ali na passagem pelo túnel. Alguns dirigentes do Grêmio também indo cobrar arbitragem pela expulsão do Vila Sante. O Grêmio terminou o jogo com um homem a menos, como você falou, né? Jogo quente aqui na Arena do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai ouvir os treinadores e quem sabe também alguns jogadores do Palmeiras. Palmeiras que perde aqui para o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio avança na tabela, encosta um pouco mais dos líderes e volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Edu. Você falou do Abel, Berton, ele até sai antes do final do jogo, né? Então, as entrevistas dos treinadores prometem. A gente vai mostrar aqui no Sport Center. O Grêmio teve ainda a chance de fazer um segundo gol. O Luizito Soares serve o André na direita, acaba, não sabe se chuta, se cruza, né, Berton? O Grêmio efetivamente teve chance até de ampliar o placar num determinado momento. E eu imagino que muito torcedor está falando, aquela mão do Yuri Alberto, se aquele pênalti tivesse sido marcado, estaria ainda melhor, né? Imagina que o Grêmio agora estaria a 6 pontos, né, do Botafogo, jogaria uma pressão para o líder do campeonato, como eu falei, joga amanhã. O Renato optou, principalmente na segunda etapa do jogo, a colocar um Grêmio competitivo em campo e jogar, como a gente fala, por uma bola, né? Sabia que o Palmeiras faria uma pressão muito grande, até pela qualidade que tem o time do Palmeiras. No segundo tempo até o Abel colocou o Rony, foi uma opção do Abel, por exemplo, começar com o Endrick na primeira etapa. Ele deu trabalho para a defesa do Grêmio, mas depois colocou o Rony. Sabia que o Palmeiras viria fazer uma pressão como fez durante todo o primeiro tempo e optou por um time competitivo. O time do Grêmio foi bem diferente. Aliás,
muitos torcedores falam, né? Se o Grêmio conseguisse fora de casa o que tem, o estilo de jogo que adota dentro da sua arena, estaria até numa colocação talvez melhor, brigando mais intensamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Aqui na arena o Grêmio tem mais de 80% de aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro, mas fora não consegue ter essa pegada que tem aqui dentro como teve hoje. Então adotou por um jogo mais competitivo o Renato, mais truncado, é verdade, e o Grêmio teve chance. Essa do André foi uma que passou perto, o Everton Galdino bateu uma bola também que passou próximo do gol do Everton. É verdade que o Palmeiras teve bola na trave também no fim do jogo com o Gustavo Gomes cabeceando uma bola depois da cobrança de escanteio, mas não conseguiu mudar o placar. O Grêmio comemora muito essa vitória, o torcedor do Grêmio comemorou muito essa vitória, porque é uma vitória que pode embalar contra um grande adversário nesse Campeonato Brasileiro. Valeu, Berton. Qualquer novidade é só chamar, a gente volta contigo na arena. Bom, o Luizito Soares teve até uma chance também. Ele dá assistência para o gol do João Pedro e tem uma chance que acaba indo na lua, mas é bom demais o Luizito, né? É bom vê-lo em ação no Campeonato Brasileiro. Em noite de garçom, o artilheiro. 41 jogos pelo Grêmio, 41 vezes como titular, 19 gols, 0,46 por jogo, 12 assistências agora, né? Com essa no jogo contra o Palmeiras, 114 minutos para participar de um gol. Isso porque tá com 36, viu, Elton? Tivesse com uns 28, ia fazer mais ainda. Mas não é bom demais ver o Luizito em campo? Ele tem uma inteligência, como ele encontra, às vezes, o caminho mais fácil num toque só, né? Contra o Corinthians foi uma beleza, como ele acha o espaço ali, um biquinho. E a assistência também foi espetacular para o João Pedro, de primeira ali. É um jogador muito inteligente, muito acima da média, né? Pois é, Edu, eu estava olhando os números aqui, a gente está vendo aí 41 jogos, 41 como titular, numa temporada desgastante, né, do futebol brasileiro. Estava olhando os números dele em temporadas anteriores, né, ele fez 45 jogos pelo Atlético de Madrid na temporada 21-22. Se for somar os 16 jogos que ele fez pelo Nacional, quando ele voltou ao futebol sul-americano, você tem 57 jogos que ele fez em uma temporada, a temporada europeia é diferente, né? Começa no meio do ano, mas uma temporada e meia. Ele vai atingir isso no futebol brasileiro em um ano, né? Se ele jogar os jogos restantes aí que tem o Grêmio na temporada, e aí será o maior número dele, talvez, desde o Barcelona. Que o último, quando ele superou a marca dos 50 jogos, foi no Barcelona 17-18, quando ele fez 51 jogos. E a gente está falando na temporada 17-18, ou seja, são 5 anos, né? Ele está 5 anos mais velho, dentro do futebol brasileiro, que também é muito desgastante. Então, mesmo com todas as dores, mesmo sendo um jogador que joga no sacrifício, ele já confessou isso, inclusive ao ponto de antecipar o fim do seu contrato, né? Ele que vai deixar o Grêmio no fim da temporada, acaba sendo realmente números expressivos e um jogador que tem sido fundamental e exemplo, né, para todos, porque casa muito bem com o que o torcedor do Grêmio gosta de ver, né? O cara que encarna a camisa, o cara que tem técnica, tem muita qualidade, faz muita diferença, por isso é titular, por isso é um dos melhores atacantes da sua geração, mas é um jogador que se entrega, né? E ele faz muito bem isso dentro de campo. Nos últimos jogos tem sido até mais garçom do que goleador. Então, é muito bom sim ver o Luiz Soares no futebol brasileiro. A gente gostaria de ver muito mais, mas parece que as dores, né, a carga de uma carreira inteira está começando a fazer a diferença no corpo do atleta e a gente tem que se deleitar, né, Edu, até o fim dessa temporada. Ele poderia ter uma postura mais blasé, né? Mas não, a gente vê, ele discute com o árbitro, encara, fica bravo de verdade. Entra até na confusão entre o Reinaldo e o Gomes. Esse é o Luizito. Mas por falar nisso, vamos ouvir o que disse o Reinaldo sobre a treta no intervalo com o zagueiro paraguaio. O Gustavo Gomes fica soltando gracinha desde de clássico Palmeiras e São Paulo. E sempre a gente discute. Agora que ele levou para fora de campo, não entendi. Para mim o que acontece dentro de campo fica dentro de campo. É antiga essa provocação? É antiga, sempre nos clássicos lá sempre tinha essa confusão. Mas eu tô bem tranquilo porque eu não levo nada para fora de campo. Se ele leva, o problema é dele. Importância dessa vitória? A vitória é muito importante, né? Jogando contra uma equipe que está na nossa frente na tabela. E eu tenho convicção que a gente chegou neles. Agora
trabalhar ainda mais para a gente se manter lá em cima. Convicção que a gente chegou. Este é o Reinaldo, lateral esquerdo do Grêmio, que está ali olhando para o Botafogo, falando, olha, dá para chegar. Bom, o fato é que o time, no ano passado, na Série B, vai fazendo uma super temporada e só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, enquanto o Palmeiras divide suas atenções com a Libertadores. Quinta-feira você vai ver com a gente, ESPN e Star Plus. Boca e Palmeiras, simplesmente semifinal de Libertadores. E aí eu te pergunto, Elton, o ataque sem o Dudu, tá sentindo falta. O Arthur do lado esquerdo não tá tão encaixado. É para preocupar o torcedor palmeirense que está, sim, pensando em Libertadores? Sempre preocupa quando a gente olha o adversário, a tradição do adversário. O Boca não vive os seus melhores momentos. Não vive mesmo. Mas não vivendo os seus melhores momentos, chegou a uma semifinal de Libertadores. E o Palmeiras conhece muito bem o Boca Juniors conhece muito bem o Palmeiras e conhece muito bem essa competição. Então, mesmo com um time completo, né, já seria um jogo para o torcedor ficar realmente atento, ficar preocupado pelos 180 minutos e não pela qualidade do Palmeiras e pela maturidade do Palmeiras em disputar esse tipo de competição. Mas é lógico, Edu, que quando a gente olha para o elenco e percebe que seus principais jogadores não vivem um grande momento, né? O Rafael Veiga é um jogador de seleção brasileira, ainda assim é um jogador importante, mas ele faz parte de uma engrenagem que funcionou muito bem com o Rony, com o Dudu, né, na temporada passada com o Scarpa, e agora, né, a utilização do Arthur. Como você falou, né, a mudança do Arthur para jogar do lado esquerdo para acomodar o Mike como um ponta, né, como um meia numa segunda linha, muda um pouco a característica também da equipe, porque o Mike não é um lateral de origem, mas não é aquele jogador do 1 contra 1, onde é a linha de fundo o tempo inteiro. Muitas vezes ele até abre o campo para o Marcos Rocha se tornar um construtor um pouco mais por dentro. O Marcos Rocha muitas vezes se tornando um terceiro zagueiro, então ele acaba sendo um lateral de fato, então muda um pouco a característica da equipe. Vai fazer falta, né? É lógico que sim, e todos sabem disso dentro do Palmeiras, e a torcida do Palmeiras sabe muito bem disso. Mas eu acho que o grande diferencial do Palmeiras nos últimos anos é o conjunto. Eu acho que o conjunto pode ser e vai ser, né, o trunfo da equipe nesses confrontos contra o Boca Juniors. O Abel sabe muito bem, né, colocar um time de... Não são grandes estrelas, se tornaram estrelas nesse time do Palmeiras de 2020 para cá, né, muitos deles, alguns já eram, né, o caso do próprio Dudu, dentro do próprio Palmeiras, mas é o conjunto que faz a diferença nessa equipe. E eu acho que não tem como não ser diferente, né, no mata-mata, e é o que vai acontecer nos 2 jogos contra o Boca.